irmãos apenas acompanhem comigo no capítulo de número 4, em seguida passamos para o capítulo de número 1. Aleluia. Capítulo de número 4, a partir do versículo 35 diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. Eles, deixando a multidão, o levaram. Mestre, não te importas que pereçamos? Ao despertar, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te, e os discípulos a subirem no barco e irem adiante para outra banda de fonte de Betsaída. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e eles sozinhos em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Mas quando viram andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e começaram a gritar, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu no barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Eles ficaram muito assombrados e maravilhados entre si, pois ainda não tinham compreendido o milagre dos pães, porque seu coração estava endurecido. Irmãos, antes de sentar, vamos fazer uma breve oração, para que o Senhor venha falar conosco aqui através desta mensagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela essa oportunidade, pela leitura dessa palavra, Senhor. Deus, eu estou aqui diante da tua presença, Deus, para dizer que eu não sou, mas o Senhor é, Papai. Para dizer que eu não tenho, mas o Senhor tem, Papai. Eu quero me esconder nessa noite, que o único nome que vem a ser ovacionado, glorificado aqui, seja o teu nome, Papai. Mediante esse texto que nós lemos, o Senhor fala de duas tempestades. A primeira tempestade é que o Senhor estava no barco, a segunda que o Senhor não estava, Papai. Mas nós damos espaço, Senhor, para o Senhor entrar nesse lugar, como o Senhor estava naquele primeiro barco, Senhor. O Senhor vem estar aqui nessa noite, Senhor. O Senhor vem estar direcionando esse trabalho, o Senhor vem estar direcionando a minha vida. É o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos aceitar, irmãos, glorificando a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu coloquei o título dessa mensagem, o tema: Você enfrentará a tempestade com Jesus no barco ou fora do barco. Aleluia. Para que os irmãos venham entender o sentido figurado que eu fiz dessa mensagem, o barco vai significar a nossa vida, a minha e a sua vida. O mar significa o dia a dia, nossa rotina, nosso trabalho, os afazeres que nós temos. A tempestade significa os problemas, os imprevistos que surgem no dia a dia. Os discípulos, as características que eu encontrei dos discípulos: companheiros de Jesus, pescadores profissionais. Mesmo assim não puderam medir forças com a tempestade. O outro lado, irmãos, é mais de cima, é os céus. Louvado seja Deus. E aqui também eu notei algumas características de Jesus: Rei, Senhor, Mestre, Magnífico, digno de honra, o Cordeiro, aquele que tira o pecado do homem, fonte de água viva, aquele que acalma a tempestade, mas acima de tudo, o meu e o seu Salvador, o capitão do nosso barco. Louvado seja Deus. Irmãos, a primeira tempestade que se diz aqui no livro de Marcos, capítulo número 4, fala de uma tempestade a qual Jesus ele vinha pregando, todos nós sabemos que ele vinha pregando, realizando prodígios, maravilhas. Então, com o passar do tempo, Jesus começou a ficar famoso. O nome do Senhor começou a ser emocionado em todos os lugares. E Jesus ele não podia pregar apenas em um lugar. Ele tinha que se movimentar, ele tinha que pregar a palavra em outros lugares. E assim somos nós, quando não devemos ficar parados nos dias de hoje. Nós temos que pregar a palavra do Senhor nos outros lugares. Então, Jesus ele começa a sua travessia. Aqui no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Os irmãos que estiverem com a Bíblia aberta vão compreender. Jesus diz: Passemos para o outro lado. Jesus ele quer passar, irmãos, ele convidou os discípulos. Ele disse: Passemos para o outro lado. O que quer dizer, irmãos? Que ele quer ir conosco. Jesus ele não disse: Eu vou passar para o outro lado. Jesus ele desceu nessa terra pelo sacrifício na cruz, foi para que eu e você nós passamos para o outro lado. Ei, irmãos, vamos dar valor no sacrifício de Jesus. Vamos dar valor nessa nossa travessia. Vamos passar com Jesus, irmão. Nós sabemos que sem Jesus nós não passamos. Louvado seja Deus, aleluia. Aqui no versículo de número 36, a Bíblia diz que havia outros barquinhos. Eu fiquei pensando, havia outros barquinhos, mas a Bíblia não diz nada sobre esses barquinhos. Só diz: havia outros barquinhos. Eu fiquei pensando, irmão, será que esses barquinhos afundaram? Será que esses barquinhos não afundaram? E o Senhor me fez entender que eles não afundaram porque a Bíblia diz que eles zarparam com Jesus. Ei, irmão, quem segue Jesus não afunda na caminhada, não. Quem segue Jesus não fica para trás, não, irmão. Quem segue Jesus pode vir qualquer tempestade, mas ele vai passar para o outro lado. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui no versículo de número 37, a Bíblia diz que ele levantou-se no mar. Ei, irmão, o que é o mar não é o dia a dia. Ei, irmão, não pensa que é que você é crente, que a tempestade não vai vir na sua vida, não. Você
te digo, se Jesus estiver no barco, não importa a tempestade. O teu barco ele pode balançar para a direita, para a esquerda, mas Jesus é o capitão. Louvado seja Deus, irmãos, vamos atravessar com Jesus. Aleluia. Aquela primeira travessia foi uma travessia tranquila, porque Jesus estava no barco. Ei, irmão, dê valor, porque Jesus está na tua vida. A partir do versículo de número 38, porque eles tinham que se preocupar, irmãos, com aquela tempestade. Jesus estava dentro do barco. Ei, crente, por que você se preocupa com as tempestades que vem diante da tua vida? Você esqueceu que o capitão é Jesus. Você esqueceu que é Ele que está no barco. Ei, não se preocupe não, é Jesus o capitão. É Ele que está no teu barco. Não temas, o Senhor teu Deus é contigo. Louvado seja Deus. Irmãos, a popa do barco, ela significa a frente. Aqui está provando que Jesus ele está na frente da minha e da sua vida. A popa do barco é a parte superior, a frente do barco. Deus ele estava na frente. O que significa isso? Quem está na frente ele direciona. Se Jesus está na frente ele vai direcionar. Se Jesus está na frente você vai para onde ele quiser. É Ele que manda, não é você que manda, é Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Como todos nós sabemos, quando Jesus ele está no barco, depois da tempestade sempre vem a bonança, irmão. Ei, crente, não se preocupe não, se a tempestade está grande. Se às vezes o teu barco ele pende para a esquerda, para a direita. Às vezes você pensa que o teu barco vai afundar, mas Jesus ele está na frente. Presta atenção no que Deus está querendo nos dizer nessa noite. Jesus ele está na frente da minha e da sua vida. Você não vai ficar no caminho, você não vai ficar nessa travessia porque você tem Jesus. Ei, irmão, o Edilson Lima pregando aqui, Deus me falando que aqueles que descerem do barco vão perecer, mas aqueles que ficarem dentro do barco eles vão ficar com Jesus, irmão. Louvado seja Deus, aleluia. Aqui no versículo de número 40 diz: terneiro é falta de fé. Irmão, nós não devemos temer, porque se Jesus é o capitão, se Jesus está na frente, porque nós vamos perecer, porque nós vamos ficar com medo das dificuldades, daquilo que o inimigo vem se levantando contra mim, contra a sua vida. Não vamos ter medo, irmão, vamos atravessar tranquilo, porque nossa primeira travessia é com Jesus. A travessia aqui no capítulo de número 4 foi a travessia dos discípulos com Jesus. Eles temeram, para que temer? Nós temos Jesus. Louvado seja Deus. Aqui no versículo de número 41, eles temeram, mas logo entenderam que era Jesus. Muitos não vão entender quando ele tomou o controle. Ei, irmãos, quando Jesus tomou o controle da situação, Jesus estava dormindo na popa do barco, a Bíblia diz, e os discípulos temeram aquela tempestade e foram acordar Jesus. A partir do momento que eles despertaram Jesus, eles temeram porque Jesus ele despertou e já disse: ei, aquieta-te, acalma-te, vento, acalma a tempestade. E tudo ficou bonança, tudo ficou calmo. Vocês não estão entendendo a partir do momento que nós buscamos, a partir do momento que nós chamamos a atenção de Jesus. Não sabe por que ele estava naquela tempestade? Sabe por que o barco estava balançando para a esquerda, para a direita? É porque ele não tinha chamado a atenção de Jesus. É porque ele tinha deixado Jesus de lado. Jesus estava sozinho na frente. Ei, irmão, não basta só Jesus na tua vida, não. Tem que haver o teu querer, tem que haver a tua vontade. Você tem que tomar atitude. Você vai a presença de Jesus para a tua vida. Você vai a atenção de Jesus. Louvado seja Deus. A partir do momento que eles chamaram a atenção de Jesus, que eles foram despertar Jesus, tudo começou a mudar, irmão. A travessia já era tranquila, porque Jesus ele despertou. E quando Jesus ele entra em ação, as pessoas não entendem o que ele faz. Muitas pessoas não compreendem o que Jesus faz na minha e na sua vida. É porque nós chamamos a atenção de Jesus e nós despertamos Jesus para a nossa vida. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui agora para ser breve, aqui no capítulo de número 6, a segunda travessia, eu notei algumas características. Aqui no versículo de número 45, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. E no versículo de número 45, primeiro erro dos discípulos, eles já saíram sem Jesus. Ei, presta atenção no que Deus está te falando. Você pode ter saído da sua travessia sem Jesus, mas você não chega do outro lado sem Ele. Ei, você pode ter sido como eu, não pode ter nascido no lar evangélico, mas eu te digo, você pode até sair sem Jesus, mas do outro lado você não chega sem Ele. Ei, presta atenção, você não chega sem Jesus. Não chega, irmão. A Bíblia é clara. Aqueles que começaram sem Jesus, os discípulos aqui nesse momento, eles começaram sem Jesus. Mas chega um determinado tempo que não dá mais, irmão. Chega um determinado tempo que a gente não suporta. Eu sempre digo que
Ele só toma a direção se você disser que sim. Jesus, ele chegou naquele barco, os discípulos todos aflitos, pensando em perecer, pensando que eles iriam perecer, pensando que o barco ia tombar. Mas quando eles viram Jesus, eles ficaram atemorizados, eles não entenderam que Jesus veio para ajudar. Tem muitas pessoas que Jesus tem chegado perto da vida dele, Jesus tem tentado se manifestar de diversas maneiras, mas ele não deixa Jesus se aproximar. Ele deixa Jesus se aproximar da tua vida, deixa ele tomar a direção. Se Jesus estiver, você basta apenas seguir ele. Então basta você seguir porque ele vai estar na frente. E quando Jesus está na frente, nós sabemos que não acontece nada no nosso barco. Nós sabemos que a tempestade pode vir forte do jeito que for, mas nosso barco tem capitão. Ei, eu estou te dizendo nessa noite, deixa o capitão tomar a direção do teu barco. Louvado seja Deus. Aleluia. Bom, eu estou finalizando aqui no versículo de número 50. Não fique incomodado com a presença de Jesus. Ele disse, não temos, porque ele já tinha chegado. Quando tem Jesus, não há tempestade, não há problema diante do teu barco. Louvado seja Deus. Quando a partir do momento que ele está abrindo um espaço para Jesus entrar, aconteceu a bonança de novo. Aconteceu a mansidão, a calma. A partir do momento que Jesus está na nossa vida, vai tudo bem. Mas eu nunca vi um desviado, eu nunca vi uma pessoa que está fora dos caminhos do Senhor e está tudo bem com ele. Eu nunca vi uma pessoa que está fora dos caminhos do Senhor e dizer que está tudo bem com ele. Quando eu conversando com um rapaz lá em casa, que estava reformando a casa, ele dizia que eu era da igreja, mas depois que eu disse ele, minha vida balançou para um lado e para o outro. Tem vezes que eu penso que eu não vou suportar. Eu disse, vamos para a igreja, ele não está aqui hoje, mas eu preguei para ele. Eu vi, irmãos, eu senti o que aquele rapaz estava passando sem Jesus. Eu senti o que aquele rapaz estava passando sem o capitão. Ei, crente, não queira passar o que ele está passando, não. Não queira passar essa travessia sem Jesus na frente, não. Vamos ter como exemplo. Aqui no versículo 51, irmãos, para finalizar a conclusão. Jesus só subiu no barco porque deixaram. Ele só entra na sua vida se você deixar. Uns ficaram espantados, outros maravilhados. Uns vão entender que precisa deixar Jesus entrar no barco. E não pode atravessar sem Jesus. Ora, se não sair daqui espantado com tudo que eu ouvi te dizer, mas eu estive dizer que a travessia sem Jesus não há travessia. Ninguém chega na verdade sem Jesus. Você que ouviu essa palavra, digo mais que seja simples. Mas é uma palavra de Deus, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero insistir em dizer que você não chega do outro lado senão como Jesus. Você não chega do outro lado senão como o capitão da tua vida. Louvado seja Deus. Eu convido a irmã Osel para cantar esse louvor aqui. Enquanto a irmã Osel estiver louvando o nome do Senhor, a igreja pode adorar e exaltar o nome do Senhor. E saber que o dia de hoje o nosso barco não tem capitão. Nós temos que ter certeza que por mais que venha tempestade, nosso barco ele tem capitão. O capitão é Jesus. Louvado seja Deus. Eu agradeço por essa oportunidade.